Acontece desde os primórdios, do Oriente ao Ocidente em todas as sociedades, independentemente das suas tradições e costumes. A distinção entre géneros faz-se desde o berço com as cores associadas a cada um dos sexos e com os brinquedos que os estereótipos estabelecidos mostram que os rapazes e as raparigas devem brincar. Hoje em dia, já se aceita com naturalidade que os homens tenham profissões como cozinheiro, professor, doméstico, antigamente associadas à vida profissional feminina. As mentalidades evoluíram e é cada vez mais natural e reconhecido o valor de quem se arrisca a fazer o que gosta, mesmo que vá contra os padrões sociais. No entanto, quando se trata de mulheres, será que a quebra de preconceitos é a mesma? É verdade que as coisas têm vindo a mudar, felizmente, não é? Há uma evolução, mas ainda se nota é uma evolução lenta, digamos assim. O que é que acontece? Como as mulheres entraram massivamente no mercado de trabalho, foi o segmento da população onde houve a grande alteração, não é? Mulheres entram no mercado de trabalho, de alguma forma isso já foi para as mulheres uma equiparação àquilo que eram os lugares masculinos. Houve profissões em que isso foi mais lento e está a ser ainda mais lento. Catarina Salles Oliveira não tem dúvidas. A socióloga especialista na investigação de casos de igualdade de género considera que, apesar da evolução, existe ainda muita pressão sobre as mulheres que optam por empregos normalmente mais ocupados por homens. Não é fácil para os homens e também não é para as mulheres. Para elas próprias, ou seja, uma mulher, por exemplo, quando é uma coisa que alguns estudos mostram, é que uma mulher, quando ocupa um cargo que tradicionalmente masculino, nomeadamente um cargo de decisão, não é? Todos a gente sabe, são maioritariamente ocupados por homens e antigamente eram só ocupados por homens. Uma mulher tende a sentir que é esperado dela, não só que seja muito boa, enquanto se calhar um homem basta ser mediano, basta ser ele próprio, como também que de alguma forma exiba um comportamento mais tipo masculino. Até na própria roupa, até às vezes se nota isso. E é muito vulgar também que mulheres em cargos deste tipo sejam mulheres que, por exemplo, façam opções a nível familiar de não ter filhos, ou já as tenham feito, ou então que passem a fazer, se por exemplo foram para lá jovens, que acabem por não o fazer, porque de facto sentem dificuldade em conciliar. E porquê é que sentem dificuldade em conciliar? Porque continuam a assumir em casa muitas das tarefas em vez de haver uma partilha real. No que diz respeito aos homens e mulheres chefiados por uma mulher, Catarina conta-nos que o preconceito ainda se mantém muito presente. Os homens, por exemplo, serem comandados por mulheres também não é simples, embora as questões das chefias, pronto, não é? Às vezes já não pode tomar o todo pela parte, há exceções, há homens que gostam de têm uma chefe mulher e gostam, e ao contrário, há homens que têm um chefe homem e não gostam. Mas de uma maneira geral, não é esperado, vai contra aquilo que tem sido vulgar, e essa resistência à mudança está no ser humano, não é? Faz parte. O caminho a construir para que a igualdade de género se traduza nos mesmos direitos passa também pela educação das novas gerações. Se nós educarmos as crianças e os jovens para a igualdade de género, para, portanto, igualdade de oportunidades, porque é isso que é a igualdade de género, igualdade de oportunidades para homens, mulheres e pessoas também de outras identidades de género, também as muitas vezes esquecemos, não é? Só pensamos em identidades binárias, estou a falar da comunidade LGBT. Se nós identificarmos as crianças para a aceitação da diferença e pelo respeito por todos, conseguimos criar certamente uma sociedade mais inclusiva. O que acontece é que às vezes negligenciamos essa área e trabalhamos só com adultos. E esquecemos que o futuro da amanhã é que importa construir. É através de pequenos gestos que, um pouco por todo o mundo, a emancipação feminina vai acontecendo em diversos âmbitos. Contudo, há ainda muitos trabalhos que as mulheres não fazem simplesmente porque não são considerados trabalhos de senhor aos olhos da sociedade. Mas há sempre alguém que não quer ser como toda a gente. Alguém que quer soltar-se do preconceito e dos padrões sociais que estão instalados. Até porque estamos no século XXI e não faz sentido, num mundo gerido pela multiculturalidade e por toda a liberdade, que este conceito deva transparecer. A dificuldade é conseguir que as mulheres se envolvam, mas fizemos um grande progresso a esse nível político, como se vê, por exemplo, pela Constituição que temos hoje da Assembleia da República. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho. Há algumas profissões que não se notam muito. Por exemplo, essa questão que está a falar da mecânica é terrível. A questão da informática também é muito acentuada. Há algumas áreas que ainda é mais difícil, mas está a acontecer. É bem no interior de Portugal, aquele quintal à beira-mar plantado, na ponta ocidental da Europa, que encontramos a Cova da Beira. Uma região ligada ao passado e à tradição, que aos poucos vai avançando a seu ritmo, com o mundo rumo ao progresso. Na zona mais desertificada do país, podiam ser contadas milhares de histórias, mas é a vez de dar a conhecer a Ermelinda, a Piedade e a Carla. O que têm elas de especial para que as suas histórias sejam ouvidas?
São 3 mulheres, 3 rostos, 3 vidas que não quiseram ficar reféns dos padrões culturais da sociedade. Irmelinda Ferreira Gomes Dias. Dias do meu marido já. Faço 72 anos para setembro. Tenho 71 anos e meio, praticamente. Sou de Valzim, Concelho de Ceia. Tenho vindo pequenino, tinha 2 anos. Os meus pais viviam lá, nasci lá e depois os meus pais vieram para a Covilhã e eu vim para a Covilhã também. Antigamente, estudar até tarde não era uma opção para aqueles que não tinham a sorte de nascer num berço de ouro. E no interior, as desigualdades sociais eram ainda mais agudizadas. A Covilhã, cidade industrial por excelência, era uma das terras onde as diferenças sociais se faziam sentir. Os filhos dos donos das fábricas acabavam por ir estudar para o litoral nas grandes cidades e conseguiam trabalhos de sucesso. Os filhos dos operários, poucos tinham outras opções e sonhos de vida que fossem além de seguir o trabalho dos seus pais na indústria. Foi o que aconteceu com a Irmelinda. Tinha apenas 13 anos quando deixou a escola para começar a trabalhar na indústria têxtil. Já casada e com filhos, manteve o trabalho que aprendeu a amar a maior parte da sua vida. Infelizmente, o destino e a sua saúde pregaram-lhe uma partida, o que a fez abandonar o trabalho ainda antes da fábrica encerrar por causa da crise económica. Eu já trabalhei na indústria, de edifícios, quando havia lá aqui na Covilhã. Mas depois adoeci e com a doença que tive fiquei paralisada. Estive em casa 3 anos, doente. Depois tive uma depressão muito grande, porque tinha uma filha pequenina, com 6 aninhos. E a partir daí, a fábrica onde eu trabalhava fechou e eu fiquei em casa. E o médico disse-me que eu não podia trabalhar como estava. Eu não podia estar em casa com a depressão que tinha. Tinha que ter uma ocupação por causa do sistema nervoso que eu tinha, da depressão. Determinada como diz sempre ter sido, decidiu arregaçar as mangas e não deixar que a negatividade tomasse conta de si. Há 18 anos meteu mãos à obra. O marido, mecânico de profissão, ensinou-lhe tudo sobre a sua arte. O meu marido, como trabalhava aqui nesta casa, nesta oficina, com o pai, depois o pai faleceu. Quando o pai faleceu, ele disse, olha, eu estava em casa e ele disse-me, olha, para te distraires um bocadinho, eu tenho lá contas para fazer, para os clientes me pagarem, e não tenho tempo de as fazer para fazer o serviço. Eu levo-te à oficina, tu fazes umas contas que lá tenho para fazer, para eu depois receber o dinheiro aos clientes, e depois eu entro a pôr a casa. E fui assim andando, um dia vinha, outro dia não vinha, até que depois fiquei definitivamente. Mas também já não tinha trabalho para onde ir, fiquei aqui com o meu marido. E o que é que faz agora? Aqui faço, ajudo a arranjar os cabos, daquilo que posso, a tirar placas, meter o fio de ponta, mexer nos motores, daquilo que posso e que sei e que ele me ensina, e faço a contabilidade também. Nunca ouviu comentários negativos acerca do seu trabalho e a maioria das pessoas que procuram esta oficina, que são já clientes habituais da casa e amigos do casal, ficam satisfeitos com o seu atendimento. Achavam graça, mas não fizeram comentários que tivessem medo do serviço ficar mal feito, porque sabia que era marido e mulher. Irmelinda e o marido vivem numa rua repleta de jovens que estão na cidade de Neve para estudar. Longe de casa e dos pais, os mais novos veem neste casal um porto de abrigo. O ambiente soa familiar e é a eles que recorrem sempre que precisam de ajuda, seja com os carros ou outros problemas domésticos. Olha, rapazinhos novos, que este é rapaz, é estudante, é a primeira vez que está. Olá, olha outro estudante, está lá, maravilhoso. Moram todos aqui perto, então a gente aqui vive quase como família. Irmelinda apaixonou-se pela mecânica e hoje a oficina é a sua segunda casa, que garante não trocava por nada. As peças dos automóveis, as constituições dos mesmos e descobrir de onde vem cada problema fascinam a Irmelinda, fazendo-a viver e aproveitar cada dia de trabalho como se fosse único. Também com a vida laboral passada nas antigas fábricas têxteis, conhecemos Piedade, que também trocou os tecidos e as lãs pelos automóveis. Maria Piedade Carinhas de Iné Moraes, 55 anos, não estão bem feitos, mas vão ser feitos para o mês que vem. Começou por trabalhar no campo, onde passava a maior parte do dia quando era criança, para ajudar a sustentar a família. Naquela altura, os salários baixos e as famílias numerosas, tão comuns da época, obrigavam os jovens a deixar o ensino muito cedo
e a iniciar a vida laboral em tenra idade para ajudarem os pais a pôr pão na mesa. Comecei no campo, muito nova. Depois do campo casei-me, continuei a trabalhar no campo. Depois do campo vim para as confecções, era empregada fabril. E depois foi convite para as bombas. A fábrica onde trabalhava fechou. Casou com apenas 19 anos e as circunstâncias da vida levaram-na a mudar de emprego. Tornou-se empregada fabril. No entanto, e tal como aconteceu com imensas empresas têxteis em todo o país, a produtividade da fábrica onde trabalhava foi caindo substancialmente com a crise económica que se instalou por toda a Europa. Os ordenados deixaram de ser pagos e o desfecho mais temido acabou por ser inevitável. A empresa abriu falência e o desemprego passou a ser a realidade desta mulher. Baixar os braços e render-se à sua nova condição não era o melhor caminho. Foi então que há 12 anos se juntou ao seu marido, gerente das bombas de gasolina do Ginjal, e por lá ficou até hoje. A mulher foi-se adaptando também e hoje desempenha bem as suas funções. Até pela necessidade, hoje tem que trabalhar homem e mulher. Se for só o homem, é complicado. Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelas máquinas, torna-se naturalmente complicado para os mais velhos acompanhar o processo de evolução. No entanto, é inevitável que aconteça. O sistema que antes era manual nas bombas de gasolina passou a ser eletrónico. Piedade conta que essa foi a mudança que mais lhe custou acompanhar. Quer-se dizer, porque eu só tenho a 4ª classe, antiga, quando foi que isto mudou, porque antigamente isto era manual e agora passou para eletrónico. E nesta mudança foi quando custou mais um bocadinho, mas habituei-me bem. O processo de transição da indústria têxtil para o mundo da mecânica foi complicado nos primeiros dias. Piedade ouviu alguns comentários de surpresa ao seu novo posto de trabalho, mas que logo perderam o sentido pejorativo. Hoje em dia, é com naturalidade que os clientes reagem ao serem atendidos por ela. Às vezes havia pessoas, não é sempre, mas às vezes chegavam-me a dizer: então uma senhora nas bombas, assim, assado. Sim, também é preciso. As pessoas que foram ao princípio começaram a estar um bocado de estar uma senhora a atender umas bombas, mas depois habituaram-se bem. Foi aos 35 anos que decidiu tirar a carta e descobriu o gosto pela condução. E foi esse o motivo que fez despertar nela o interesse que hoje sente por tudo o que tem a ver com o ramo automóvel. Desde que tirei a carta, gosto de ver as coisas, quando vou com o carro à oficina, gosto de estar a ver o que é. Eu sou capaz de mudar um pneu, mudar óleo já não, mas ver o óleo, ver a água, tudo isso sou capaz de fazer. Ao contrário do que acontece habitualmente, Carla Paz trocou a capital pela aldeia, à procura de uma vida melhor. Carla Marina Ascensão Sequeira Cruz Pais, 42 anos, sou presidente da Junta de Freguesia de Maçãinhas Belmonte. Mulher, mãe, presidente, há 12 anos mudou-se para Maçãinhas, nos arredores de Belmonte. Começou por exercer funções administrativas na Assembleia de Freguesia. Há 3 anos, o Partido Socialista convidou-a a fazer parte da sua lista e a candidatar-se a presidente de junta, campanha que disputou com mais 3 mulheres. Hoje assume um cargo de liderança, mas nunca se deixou vislumbrar por isso. Carlinha, como é conhecida e acarinhada pelo povo, marcou a diferença através das ações mais simples. De facto, as pessoas vêm ter comigo: ei, Carlinha, só tu tinhas que vir teu pai junto para te lembrares de nós, para pensares em nós. É verdade, é isso. Eu noto aqui em Maçãinhas, como a população é mais envelhecida, o que é que eles precisam? Precisam que se limpe as estradas, que as valetas que estão entupidas que se limpem, que tenhamos um contacto mais próximo. Não é preciso fazer grande obra, é sim preciso fazer obra ao pé das pessoas, perante as pessoas e para as pessoas. Pequenas coisas que vai melhorar o dia-a-dia delas, a qualidade de vida, e acho que às vezes esquecemos um bocadinho disso. Pensamos é realmente sair do nosso mandato com grandes obras e esquecemos de olhar para as pessoas. Aos olhos da socióloga Catarina Salles Oliveira, há um aspecto-chave que distingue homens e mulheres no mundo laboral. As mulheres, uma das poucas coisas que está comprovado com os estudos, portanto, com crianças, não é? Porque crianças, menos influência social, tenta-se perceber o que é realmente inato a um sexo e ao outro. E chegou-se à conclusão que é muito pouco, é quase tudo adquirido pela cultura, pela maneira como nós nos relacionamos. Mas uma coisa que está mais ou menos provado pelos estudos até hoje, que as mulheres têm mais facilidade, é na capacidade de comunicação. Capacidade de verbalizar, capacidade de estabelecer comunicação. Isso é uma grande mais-valia, é uma razão porque às vezes se diz que a liderança feminina é uma liderança mais participativa, mais atenta aos outros.
sobretudo têm que provar ser muito boas, essa também é a questão. Têm mais os olhos sobre elas. Carla olhou àquilo que escapa aos homens, mostrou o que é a sensibilidade feminina. O que mais lhe interessa é fazer felizes aqueles que vivem à sua volta e nisso garante não ter falhado até agora. Eu acho que não tenho ninguém que me tenha apresentado qualquer questão que eu não tenha dado resposta. Eu, por exemplo, preocupo-me em levar os nossos idosos, pelo menos uma vez por ano, a passear, mas é todos os que queiram ir. Antigamente, por exemplo, só tínhamos um autocarro e quem tivesse reserva para ir, ia. Quem não tivesse, ficava. Lá está, eu não acho correto, acho que todos devem ter a oportunidade. E por isso, desde que eu estou na junta, posso lhe dizer que eu encho 2 autocarros. Não é nada, isto não é nada, não é trabalho. Eu pelo menos não vejo isto como um trabalho, mas é assim, a minha população foi o melhor que lhes pude dar, porque realmente há idosos que não saem daqui o ano todo e só têm uma oportunidade de sair, que é nestes passeios. Carla caiu na rede que prendeu tantos portugueses. Está desempregada há 4 anos, mas essa situação não é motivo para a deitar abaixo, até porque, como a própria assume, não é mulher de baixar os braços. Faz limpezas e outros pescados e, como tem mais tempo livre, dedica-se de corpo e alma à junta de freguesia. É uma mulher de armas, a primeira presidente da junta. Combate diariamente os problemas que possam surgir, mas conta com a família para apoiar em tudo. É ao marido e ao filho que vai buscar forças quando se sente a fraquejar. Muitas das vezes é por ter o apoio deles que me consigo aguentar com o agarre que inicialmente tive ao tomar este mandato. É assim, estou a passar uma fase menos boa, mas não sou só eu, não sou só eu. Lá está, tenho que acreditar que melhores dias virão. Não me arrependo de nada. Tenho tudo o que a capital não podia dar, tenho tudo aqui. 3 exemplos de pessoas, mulheres que trabalham naquilo que gostam, não desistem de marcar uma participação feminina profissionalmente ativa e lutam todos os dias para que a igualdade de géneros se torne uma realidade natural no nosso mundo.